pô, se você tem um canal pequeno e tem a oportunidade, né, de começar a sua estratégia olhando para dados e conseguindo analisar eles e extrair o maior valor deles, cara, a chance de lá na frente, quando você for um cara grande, você ser um cara grande ainda melhor que os outros que estão naquela vertical, naquele nicho, é muito maior. Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Fora de Série, eu sou André Barros, se aconchega que o papo é bom hoje. Eu sempre falo com vocês sobre a importância dos dados e o uso desses dados para uma estratégia de conteúdo muito bem feita. E por isso que dessa vez eu trouxe aqui para o nosso bate-papo o Jean Martinez, o fundador da Winning, diretor de inovação da Coca-Cola aos 28 anos de idade. E aí a Coca-Cola percebeu o talento desse garoto e chamou ele para fazer uma empresa com ele. Então ele é só sócio da Coca-Cola e alguns anos depois ele conseguiu unir dois grandes rivais no mercado em torno dessa empresa que ele construiu, a Winning, que é a Coca-Cola, como eu já falei, e a Embev. Dois concorrentes diretos se uniram em torno dessa empresa que trata os dados com carinho, como eles merecem ser tratados. Já é um cara incrível que tem uma carreira profissional repleta de cases fantásticos que ele veio trazer aqui pra gente. Então, se você se interessa por dados, se interessa por conteúdo e principalmente como juntar esses dois universos de dado e de conteúdo, você tá para ouvir a melhor conversa que você pode ouvir nos últimos tempos com o cara que sabe dos dados. Então você fica até o final desse vídeo, tem coisa muito boa, tem ensinamento muito importante que você vai poder usar para desenvolver o seu canal e para entender esse universo de dados que pode te ajudar demais a criar uma empresa de conteúdo que se sustente, que cresça, que tenha um racional por trás de tudo que você faz, tá bom? Fica até o final desse vídeo, depois me conta aqui nos comentários o que você achou. Jean, chega mais, fala aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, Jean. Fundo do coração. Se for tá animado pro nosso papo, eu sempre fico animado a falar contigo, velho. Cara, obrigado pelo convite. Não, e é verdade, assim, já respondendo direto, lá atrás, né, eu trabalhei na Coca de 2007 até 2013, onde eu, na verdade, eu liderava o time de excelência criativa, que a gente chamava, que era o time responsável pelas estratégias criativas das marcas, campanhas, e isso, dentro disso também iniciativas de inovação. E aí, naquela época, a gente já tinha muita clareza de que, cara, o futuro da internet ia ser conteúdo, especificamente conteúdo em vídeo, né? Porque todo mundo ia cada vez mais dedicar sua atenção, seu tempo, para aquilo que eles amam, e essas coisas que eles amam iam estar cada vez mais disponíveis na hora que eles quisessem, via os seus celulares, enfim. E nesse contexto em que a gente já acreditava muito nessa história, né? Só para lembrar, nessa época, acho que o Instagram ainda não tinha vídeo, o Facebook ainda não tinha vídeo. E aí, nesse contexto, né, em que a gente acreditava muito que o futuro ia ser vídeo, vocês nasceram. Na verdade, acho que vocês foram muito visionários naquela época, né, de também ver isso e querer apostar todas as fichas nesse lugar. E realmente, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o Porta dos Fundos quando o Porta dos Fundos ainda era um PowerPoint, né? E eles já dizem, cara, a gente quer fazer um humor diferente, que é o humor que o brasileiro gosta. Que o humor que tem disponível aí pra galera assistir, e etc e tal, é um tipo de humor, tem gente que vai ter um outro tipo de humor que é foda, que, cara, ninguém tá fazendo. E na época do Porta dos Fundos, a gente falou, cara, contem com a gente, tamo junto, tamo dentro. E aí foi muito bom o Porta dos Fundos ter validado, né, que aquilo era um lugar de muito potencial. E aí, logo depois, vocês vieram com a ideia dos Impedidos, né? E pra gente era meio que no-brainer, assim. Cara, futebol é uma paixão nacional. Realmente, a forma como as pessoas se engajam e se relacionam com o assunto não é necessariamente a mesma que os conteúdos que estão disponíveis hoje e conseguem entregar. Então, era também uma oportunidade muito, muito evidente, muito encaixada. Então, a gente, na época, falou, olha, estamos dentro e podemos ser até investidores, vamos nessa, enfim. E aí a história é a história. É isso, o que a gente está vendo hoje, né, quando a gente vê a Magalu comprando o Jovem Nerd, quando a gente vê, né, a turma lá que é dona da Centauro comprando a MWD, por aí vai, é só um começo de um movimento gigante que não vai parar de crescer, que são as empresas entenderem que conteúdo é core na sua estratégia de negócio. Conteúdo é fundamental para as empresas continuarem crescendo e sendo relevantes na vida das pessoas.
E as empresas que entenderem isso antes das outras e investirem nessa direção antes das outras vão ter uma vantagem competitiva. Né? E é isso que está acontecendo, e é muito legal ver isso acontecer, e acho que a gente está chegando num lugar de mais maturidade, de maior maturidade desse movimento. E, enfim, então, e é muito legal ver a história dos Desimpedidos agora, né? Chegando nesse lugar, né? Então, olha que legal e que relevante foi todo o movimento que foi criado. E aí a história da Winning, ela se mistura um pouco com essa história da evolução desse ecossistema, assim, desse contexto, né? E a empresa e a solução foi evoluindo e se transformando junto com esse contexto em maturação. Então, quando a gente começou a Winning lá atrás, decidiu sair da Coca para fundar a Winning, a gente tinha muita clareza de qual era o problema que a gente queria resolver. Assim, cara, a gente quer trazer uma solução de tecnologia, de software, para ajudar as pessoas, as empresas, criadores de conteúdo, a criarem conteúdos mais relevantes. Porque esse é um problema gigante. Assim. A verdade é que a grande maioria do conteúdo que é criado por marcas e por criadores em geral não é relevante. Né? Assim, não é um conteúdo que as pessoas escolhem assistir, elas querem assistir. Tá? E não porque as pessoas não querem fazer conteúdo relevante, é porque é muito difícil mesmo. Né? Você que né, já tocou a máquina de conteúdo que é os Desimpedidos, outros canais, é muito complexo, é difícil você acertar a veia da sua estratégia de conteúdo e conseguir construir uma audiência engajada e que veja valor naquilo, etc. E tal. Então a gente sempre, desde o começo, nasceu com o objetivo de solucionar esse problema. Só que, assim como um creator, eu era empreendedor de primeira viagem. Então, os meus primeiros vídeos eram meio ruins, aí foram melhorando. E foi bem essa história. Assim, o site de batalha de vídeos foi a primeira solução de software que a gente desenhou, que até bombou no Brasil na época. A gente teve mais de 30 milhões de usuários únicos ativos no site, que é muito relevante. E basicamente como funcionava? Você entrava lá e criava uma competição de vídeos de qualquer assunto, né? Então, quais são as jogadas mais bizarras da história do futebol? E os Desimpedidos criavam essas competições e a galera jogava link e votava, era uma mistura meio que de Reddit e BuzzFeed. Mas a gente aprendeu que essa solução de produto não era escalável no resto do mundo, enfim, porque ela dependia que as pessoas imputassem lá as suas preferências para trazer dados sobre o que as pessoas querem. E aí a gente evoluiu para o modelo de software, que é muito mais escalável, onde a gente está conectado, né, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitch, do mundo todo, e organiza esses dados via uma inteligência artificial desenvolvida pelo nosso time. E o mais importante, além de tudo, traduz esses dados em insights que, de forma relevante para criativos, né? De um jeito que a gente fala muito, assim, conseguir transformar dados em um negócio que os criativos tenham tesão de usar, que a galera gosta de usar, né? Porque é gostoso entrar e ver, e se perder lá dentro, pesquisar e se inspirar. Enfim, então foi um pouco essa a nossa história aí de evolução. E aí, com tudo que você vê de dados, com tudo que o Winning te dá, com tudo que você pesquisa, o que você recebe também das empresas que consomem o Winning, com tudo isso que você vê, você consegue traçar um perfil do usuário brasileiro, de gostos, de plataformas, de formas de consumir. Você consegue dar uma visão geral de qual que é o consumo do brasileiro de conteúdo? Com certeza. Acho que a primeira coisa importante a gente entender é o seguinte: o universo cultural, né, o que está acontecendo no mundo, lá fora, no Brasil, ele é plural. Né? Então, na verdade, a resposta correta existem muitas coisas diferentes, relevantes, para audiências diferentes, né, para pessoas diferentes. Então, se você faz um recorte, por exemplo, para entender, vamos ver qual é o perfil de consumo, o que é relevante para as mulheres brasileiras de 30 a mais, né? Pode fazer um recorte desse. A gente vai ter uma resposta que é bastante diferente se a gente olhar, mas o que é relevante para os adolescentes do Brasil de 13 a 17 anos, Mas é também legal observar que, apesar de existirem diferenças, né, em função dos momentos de vida de cada uma das audiências, existem coisas que são comuns, coisas que são inerentes ao momento de país, ao momento de sociedade, né? E muito do que a gente faz para os nossos clientes é justamente ajudar eles a mapear esses movimentos de cultura, entender esse dinamismo e, com isso, conseguir tomar melhores decisões nas suas estratégias de conteúdo e por aí vai.
Então, assim, hoje, quando eu olho para o Brasil e tento enxergar essas coisas que são comuns, né, que a gente chama que é o zeitgeist, né, do país, assim, o que está acontecendo, independente das diferentes audiências, que representa esse momento que a gente está vivendo. Tem uma coisa que chama muita atenção, por exemplo, que é o assunto família. Né? Uhum. E dentro desse assunto família, existem diferentes nichos e nuances que são muito legais a gente conhecer. Por exemplo, um dos assuntos de maior engajamento no país é futebol. Se eu te falar que, cara, pau a pau com futebol, às vezes com um nível de engajamento maior que futebol, é gestação. Então, assim, cara, gestação? Gestação. Como assim gestação é um assunto que é muito relevante para ele? Quando você olha os dados e assiste os vídeos e entende o que está por trás desse comportamento cultural, muitos influenciadores, muitos creators, né, começaram a compartilhar as suas vidas, né, e a sua jornada de gravidez para a sua base de seguidores. E o brasileiro amou acompanhar isso. E dentro desse assunto tem um monte de coisa acontecendo. Por exemplo, uma das tendências mais fortes que a gente vê que tem um mega impacto na indústria de alimentos, por exemplo, são grávidas compartilhando em vlogs a rotina de alimentação delas, o que elas comem no seu dia enquanto estão grávidas. Uhum. E ali, cara, um monte de gente está assistindo esse tipo de conteúdo para entender como comer de forma mais saudável, por aí vai. Então, família é um assunto. Dentro desse assunto tem um monte de coisa muito legal acontecendo. Alguns criadores pequenos, eles não entendem que o estudo das métricas, que esses dados, eles, de certa forma, funcionam para eles, sabe? Eu não sei muito explicar onde fica esse gap de entendimento, mas, cara, essa conexão de como que os dados podem ajudar um canal pequeno é que traz essa minha pergunta, se os dados eles funcionam da mesma forma para um perfil, um canal grande, como para um pequeno. E como que esse pequeno pode se beneficiar diretamente desses dados, cara? Perfeito. A resposta é sim, sem dúvida nenhuma. Ao contrário, assim, se você tem um canal pequeno e tem a oportunidade, né, de começar a sua estratégia olhando para dados e conseguindo analisar eles e extrair o maior valor deles, cara, a chance de lá na frente, quando você for um cara grande, você ser um cara grande ainda melhor que os outros que estão naquela vertical, naquele nicho, muito maior. E trazendo um pouco mais para a terra, né, de forma prática, como a gente enxerga que isso deveria ser feito, tem muito a ver com você encontrar qual é a sua audiência, né? Qual é lá fora a audiência com a qual você quer se conectar, porque você enxerga, você entende que o seu conteúdo tem valor para eles. E, em geral, todos os casos de sucesso, mas todos os casos de sucesso, assim, o que não foi feito assim é exceção da exceção. Todos os casos de sucesso começaram em um nicho bem específico, como o caso dos Impedidos, como o caso dos Porta dos Fundos e por aí vai, e dali expandiram. Enfim, então, essa escolha de qual é o nicho que você vai focar, depois, olhar para os dados, que é o que a gente vê lá no Insights, do que é relevante para esse nicho, o que essa audiência quer consumir, né? Quais são os assuntos, os tópicos, no nível bem granular, os formatos, os criadores, as plataformas, enfim, como você pode entender o máximo que você puder sobre aquele nicho, é um lugar onde os dados fazem toda a diferença. E a partir daí desenvolver sua estratégia de conteúdo, né? Se você começa a desenvolver sua estratégia de conteúdo sem olhar para esses dados, você vai, você pode chegar lá eventualmente, mas você vai errar muito mais para chegar lá do que se você tivesse feito isso partindo de uma estratégia data-driven, né? Bom, beleza, você definiu uma audiência com qual você quer falar. Você encontrou qual vai ser a sua linha ali dentro, né? Qual vai ser a veia que você vai focar em fazer. Mas para isso funcionar no médio prazo, tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico, né? E só vai ser verdadeiro e autêntico se aquilo por você te representar de verdade. Então é isso, acelerado zero Rubinho, né? Em pessoa lá, e assim como de pedir zero a galera, né? Assim mesmo. Então essa coisa de você trazer também a sua verdade para o conteúdo, né? Fazer aquilo que realmente te representa, é central. Isso vale para as marcas também.
uma grande ajuda que a gente está para os fundos de marketing também é esse, assim, é ajudar elas a trazer as suas verdades. Então, um exemplo muito bom, recente, ficou muito famoso aí, da Brahma, com as lives de sertanejo, né? A Ambev é cliente nossa no mundo todo, IBA e tal, e aí, quando estourou a pandemia, assim, mas, pô, não é só uma coisa que a galera queria assistir, que estava focada numa audiência específica, mas aquilo era muito verdadeiro para a Brahma, né? Era a alma da marca, aquilo é a Brahma. Então, essa coisa de você também unir o que os dados vão te trazer de insights sobre o que é relevante lá fora, onde estão as oportunidades, com aquilo que é a sua verdade, né, que te representa, é também o único caminho que a gente enxerga para essa estratégia ser sustentável no longo prazo, para ela funcionar, enfim, né, ao longo da jornada. Às vezes você vai entrar numa vertical, num assunto que não é muito trabalhado ainda, né? E que foi o caso dos Desimpedidos lá atrás, foi um pouco assim, porque vocês começaram a falar de futebol quando não tinha ninguém falando de futebol, né? E só que vocês falaram de futebol com humor, né? Na linguagem que o fã de futebol usava na conversa com os amigos e não que o noticiário esportivo usava. E aí, como era ainda um universo pouco explorado, vocês puderam ir na veia daquilo assim, cara, quase um tiro reto, assim. Cara, o que o fã de futebol gosta é de conversar com os amigos e se zoar, e vamos fazer isso. E aí você vai reto nessa direção, e como tem pouco conteúdo sendo ofertado sobre aquele assunto, a chance, cara, de você engajar e ser relevante e ganhar uma audiência grande é muito raro. Mas um outro cenário é quando você está entrando numa vertical que já é muito popular. Né? E aí eu vou usar o próprio futebol como exemplo. Né? Depois de um tempo, o Desimpedidos já tinha dominado ali um espaço, né? E aí você começou a ver vários canais de highlights e por aí vai. Mas aí vem uma turma que fala assim, cara, como é que eu consigo me diferenciar aqui dentro? E aí a estratégia de análise de dados é outra. Assim, como é que eu consigo trazer para o assunto do futebol um formato completamente diferente? Aí, por exemplo, veio a turma do Fute Paródias e misturou futebol com música e criou um formato diferenciador, relevante, e que conseguiu, mesmo num cenário muito povoado e populado, se destacar. Então, essa forma de analisar os dados é muito legal. Lá no Insights a gente tem uma feature que é fantástica, que se chama People Also Watch, que diz o seguinte, você quer entrar no mundo dos games? Beleza. Mas vê aqui o que os fãs de game, a audiência que gosta de jogos de ação, de tudo ou qualquer outro vertical de jogo, também gosta de assistir. E uma das coisas que você vai ver lá, por exemplo, é que, né, a Loud também é parceira nossa, o Gerhard também é um cara super próximo, tem muito sucesso nos games, ele conta sempre essa história. Quando você olha lá para a audiência que gosta de games, você vai ver que, cara, a galera ama música, mas não é qualquer música. Tem uma parada entre games e hip hop, cara, que é real, isso existe. E aí a galera, por exemplo, da Loud começou a fazer, não, quer saber, então vamos começar a investir em videoclipe de hip hop, só que dentro do mundo dos games, usando o universo gamer, né? E aí, olhem lá os canais da Loud, você vai ver como, cara, é o tipo de conteúdo que explode lá dentro, assim, versus qualquer outro. E esse é enfim, então a análise ali tem muito a ver com você encontrar outros assuntos que também são relevantes para essa audiência e misturar esses assuntos para criar um formato inovador. Então eu daria essa dica, assim, para ter uma abordagem um pouco diferente, de acordo com a vertical que você escolher atacar. Então, obrigado para todo mundo. Obrigado mais uma vez, de verdade. Obrigado por contar comigo sempre, cara. Tamo junto, cara. Vamos nessa. Boa Obrigado, noite. galera. Boa noite.